edição, vamos conversar com o desembargador Antônio Renato Strapasson, que vai contar um pouquinho da sua trajetória aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Desembargador, seja bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado a vocês pela oportunidade. Desembargador, o senhor está há 40 anos já na magistratura. Isso. Quais as principais diferenças de hoje para a época em que o senhor ingressou? Tem muita diferença? Meu Deus, muita diferença. Eu trabalhava em cartório, em Colombo, onde nasci, e, de fato, o trabalho do cartório é, assim, um convite já para a magistratura. E eu me espelhava muito no juiz com o qual eu trabalhava na época, que era o Dr. Roberto Costa Barros, que hoje é aposentado. E como eu comecei a faculdade estando no cartório, então eu pude ter essa facilidade de tocar o cartório junto com o escrivão da época. Depois até fui designado por um tempo e fui me motivando a ingressar na magistratura, até que fiz o concurso em 1978, se não me engano. E tenho sido muito feliz e sou muito feliz até hoje na carreira. E como é que surgiu, desembargador, o sonho de ingressar para a magistratura? O senhor mencionou que teve a ver com o trabalho anterior. Mas antes, o senhor já se imaginava sendo juiz? Não me imaginava. Minha família é de agricultores, praticamente. Eu também ajudava meu pai e ninguém da família imaginaria que eu pudesse ingressar. Mas como eu trabalhei no cartório, tinha uma ótima datilografia e gostava de fazer as audiências, inclusive com o juiz, então isso, de fato, foi me empolgando até poder, então, ingressar. E como é que foi a sua história no concurso e no início da carreira, desembargador? Me formei em 74 e depois advoguei, saindo do cartório, advoguei por um ano e meio. E para poder estudar, eu me isolei em Guaratuba, onde tinha uma casa o meu sogro, para estudar durante um mês direto. E então fui me preparando e não foi fácil, porque a minha turma, se não me engano, foi a última turma que precisou fazer 2 concursos, um para juiz substituto e um para juiz titular. Então foi assim bem complicado, porque depois que você passa para juiz substituto, aí você fica um ano, se não passar no outro de juiz titular, você volta para casa, então seria bastante decepcionante no caso. Mas graças a Deus eu consegui passar nos 2 e fui galgando. E como é que foi o desafio no início da carreira, né? Porque é muito diferente a prática da teoria, né, desembargador? Quando chega na primeira comarca, por exemplo, qual foi o desafio ou a dificuldade que o senhor encontrou? Então, a minha primeira comarca como juiz substituto foi em Jacarezinho. E, de fato, eu tinha bastante experiência no cível, não tanta no crime. E quando comecei a fazer os julgamentos no crime, eu tive algumas dificuldades, como são normais no início de toda a carreira. E eu lembro que haviam condenações que o promotor, mesmo às vezes não tinha assim total concordância e dizia que a minha caneta era pesada e que a pena poderia ser menor. Enfim, eu fui, claro, a partir das instruções dos processos criminais, fui adquirindo experiência e fomos assim, fazendo as condenações da forma sempre mais adequada possível, mas sempre somando essa possibilidade de aprendizagem a cada dia. Falando ainda no início da carreira, desembargador,
Como é também sair da sua terra natal, né, e ir para o interior, deixar família, reconstruir uma vida longe da família e principalmente tendo que também aprender a trabalhar, né, na prática, o dia a dia do direito como juiz, né? Isso, exato. Eu fui procurar casa em Jacarezinho, até meu pai, que também não era muito de sair, acabou indo comigo, e o clima aqui é bem diferente lá do norte de Pioneiro, então ele também sofreu na ocasião com o calor, mas foi junto comigo porque ele tinha orgulho de ver um filho na carreira da magistratura, algo inimaginável para ele. Então foi assim, eu participava, claro que algumas situações peculiares, eu participava em Colombo de um grupo de jovens ligado à igreja, e lá eu tive a oportunidade de continuar participando. Até nunca foi comum um juiz participar de um grupo de jovens ligado à igreja, mas eu tinha meus 26 anos de idade, e era um grupo bacana, assim, de amigos fiéis, né, amigos leais entre eles próprios e com a própria igreja. Então a gente pôde participar junto com passeios, com cantos na igreja, enfim, participando em pastorais. Foi assim bem interessante e diferente até quando fui promovido então para a comarca de Capanema como titular. E daí as coisas foram mudando, obviamente. Conta um pouquinho para a gente, desembargador, em relação à sua trajetória. Ao longo desses anos, teve uma história que marcou o senhor, um julgamento que o senhor fez, ou até lhe trouxe alguma experiência na vida? Porque a gente vê tantas situações do dia a dia das pessoas, né? E passam pelas mãos dos magistrados. Tem alguma Isso. história que o senhor lembra para contar para a gente que lhe marcou, que lhe trouxe experiência para a vida? Precisaria dar uma passadinha pela memória nas comarcas por onde atuei. Mas eu lembro que Capanema, como titular, eu tive algumas dificuldades para instruir alguns processos que eram bastante complexos na área das cooperativas, no direito das cooperativas. E lembro que tinha alguns casos que me deixavam assim bastante nervoso, como estou nervoso agora, mas eu tive que respirar fundo várias vezes, mas aprendi bastante e aprendi principalmente que eu deveria, como tenho feito sempre, praticamente decorar a história do processo para poder ter total tranquilidade e poder julgar então com todas as perguntas e respostas que eram realmente importantes para aqueles julgamentos. Eu, claro, tive problemas porque eu sempre levei assim muito a sério tanto a parte civil quanto a parte criminal. E em Capanema, quando eu cheguei lá, fazia uns 2 anos que não tinha júri, e tinha muita morte, muita briga em festas mesmo de igreja. Então, quando eu cheguei lá, nas primeiras semanas, já fomos fazendo júri, e as mortes foram, de fato, as brigas, principalmente facadas no interior, era muito comum, o pessoal bebia e brigava nesse sentido. Então, começou a diminuir bastante, e fiquei lá uns 2 ou 3 anos, no final não tinha mais praticamente júri nenhum. E algumas ameaças, obviamente, tendo em vista esse trabalho intenso que a gente fazia junto com o Ministério Público, com a própria polícia, para colocar ordem na casa. E lembro também depois de Capanema, eu fui a Guaíra, que não foi assim muito fácil também, atuei na área criminal. A maior parte do trabalho era com traficantes, e a delegacia de lá, eu lembro bem, comportava assim normalmente 16 presos, geralmente era 70, 80 que tinha. E eu tinha o hábito de conversar com eles. Entrava na delegacia com aquele monte de presos, me diziam que eu era louco de estar no meio deles, que era muito perigoso e tal. Mas eu consegui
levar adiante assim todo o trabalho sem maiores problemas. Sofri uma ameaça em Londrina, porque de Guaíra eu fui para Castro, de Castro eu fui para Londrina. Em Londrina eu lembro que teve um caso de um réu, era fazendeiro, se não me engano, e era traficante. E quando eu o interroguei, ele disse na minha presença: conheço o senhor, conheço sua família, tome muito cuidado comigo, ou seja, uma ameaça assim na minha cara, que foi uma situação bem complicada. O que o desembargador Estrapação gosta de fazer no momento de descanso dele? De um dia agitado, o que o senhor faz para relaxar, para descansar? Olha, eu tenho por hábito assistir futebol, gosto de vôlei, gosto de filme assim, sem muita violência, enfim, alguma leitura, né, dar uma passeada com os netos, que hoje são 7. Então, várias possibilidades. Desembargador, para a gente encerrar a entrevista, eu queria que o senhor me falasse, em algumas palavras, o que foi se tornar magistrado para o senhor, mesmo sabendo, e o senhor até mesmo contou para a gente, né, que veio de uma origem tão humilde, o senhor até mencionou que o seu pai não imaginava que um dia ia ter um filho magistrado. Isso. Como é que foi isso para o senhor? E, inclusive, qual é o sentimento de realização que o senhor tem em relação a isso? De fato, me sinto uma pessoa plenamente realizada. E mesmo após o AVC, que no começo foi muito difícil, graças a Deus, eu até agradeço muito a Deus por ter me preservado a memória, porque foi um AVC muito difícil e eu poderia estar realmente de cama, enfim, sem possibilidade de sequer estar trabalhando e dando até essa entrevista para você. Mas eu digo que sou plenamente feliz, como fui no início da carreira, porque tendo tido essa origem, embora humilde, mas assim, sempre tive um propósito firme de que poderia fazer justiça e poderia fazer alguma diferença no âmbito do Poder Judiciário. E como levei sempre muito a sério, tenho orgulho de falar isso, eu tive sempre assim um acompanhamento e uma aprovação, seja dos serventuários, seja dos advogados, por todo esse trabalho que eu tenho levado com afinco. Minha família, minha esposa em especial, sempre tem reclamado de eu dar mais atenção ao trabalho do que a eles todos. Mas eu fazia o que era possível também para a própria família, mas tinha o Poder Judiciário como uma primeira, claro que junto com a família também, uma responsabilidade muito grande, então me dedicava assim além do tempo normal. Mas digo assim que me realizei e continuo me realizando porque sinto que posso fazer justiça em situações que a gente vê muitas vezes em que há bastante dificuldade de se corrigir certas coisas, certas situações. E eu, junto com meus pares aqui, graças a Deus, tenho tido bastante sorte nas câmaras que atuei, desde o Alçada e mesmo agora no Justiça. Então, estamos conseguindo fazer esse trabalho que me deixa, assim, bastante realizado e plenamente feliz. Obrigada, desembargador, pela participação aqui com a gente. Até uma próxima vez.